Pode liberar a terapia dos autistas, que hoje nós estamos recebendo uma pessoa com um trabalho fundamental para essa causa. Se apresenta, Gaudi, para a galera. Bem, né? Muito difícil, né? Mas eu me chamo Alexandre Gaudi, né? Sou psicólogo. Hoje estou como diretor no IAMAR há 4 anos e tenho um pós em perícia criminal, tenho um pós em aba, algumas, né, habilitações para a gente trabalhar adentro com o espectro autismo. Como é que foi, Gaudi, para ti ir para essa área do autismo, para ti decidir, olha, eu vou focar aqui, porque era algo muito novo, vamos falar de 5 anos atrás? Sim, sim. 5 anos atrás eu tive o diagnóstico do Lucas, há 7. Era muito novo e não tinha informação. E para te ter uma ideia, eu, quando acadêmico, eu não tinha o conhecimento e não estudei na faculdade, tanto que é uma das lutas hoje nós. Eu fiz parceria já com o UEA, com o FAM, para que, tanto em medicina, como os cursos complementares de terapia, como psicologia, fono, tivessem conhecimento e estagiassem também em locais que trabalhassem, né? Porque o autismo não é uma condição. Sim. Se fala que não é uma deficiência, mas é uma condição... É um transtorno, né? Que é um transtorno que acaba sendo muito pior do que uma deficiência, porque uma deficiência ela te limita. O autismo não, a gente consegue com terapia dar, né, autonomia a essa criança para que ela tenha uma vida nessa sociedade hipócrita de uma maneira, é verdade, né? Mas e assim, eu fiz um trabalho quanto psicólogo, eu era carnavalesco da Unidos da Alvorada, então eu sempre gostei de escrever, de desenvolver. E aí eu fiz um trabalho falando sobre a síndrome de Down. Eu viajando, vi com uma amiga, a amiga viu no roteiro da Gol uma síndrome de Down que ela era atriz, escritora, autora, que é a Tati Pincastelli. Inclusive, ela está nos Estados Unidos, né? Isso, ela é a única da ONU, né? E aí eu achei incrível aquilo, porque para a gente falar de limitação, porque a gente limita muito o outro, o capacitismo é muito grande. E aí eu achei aquilo interessante, aí eu fui me aprofundar. E nessa de me aprofundar sobre a síndrome de Down, eu vi que a gente precisava falar sobre inclusão, né? Porque ela tinha outras pautas que ela vencia diariamente. Ela tinha a limitação dela, como nós, neurotípicos normais, também temos as nossas limitações. Eu sempre digo assim, as pessoas distratam, mas você vai para um hospital para fazer uma cirurgia, você que trabalha também com isso, tem que ter um ambiente voltado para fazer a cirurgia. Isso não é uma frescura, isso é necessidade, porque senão pode algo dar errado. E assim a mesma coisa com a questão da inclusão. Não é frescura a gente adaptar um espaço para fazer um tratamento. E aí eu fui conhecendo as limitações e fui estudando. E aí eu falei de todas as patologias, né? Já adentrei dentro da deficiência. Mas vamos lá. É porque, gente, vamos dividir aqui. A deficiência ela pode ser síndrome, transtorno e... ela é dividida em 3 coisas. Síndrome, transtorno... Eu não estou lembrado da terceira. E doença. E doença. E doença. São 3 coisas diferentes. São causas, isso, né? E aí eu comecei... E aí ali eu tive um pouco... Esse enredo virou um documentário, eu ganhei prêmios e tal. E foi assim, foi a primeira vez que o Sambódromo se adaptou para levar a inclusão. Sim, então, legal, os carros alegóricos eu adaptei para cadeirante, para surdo. Tu já entrou, então, na história total, aí, né? Isso. E aí, com esse prêmio, e a Dulce já me conhecia há muito tempo lá da Assembleia. Até então, tu não trabalhava com autismo? Não trabalhava com autismo, eu trabalhava com famílias. Né? Sempre trabalhei em comunidade com famílias, eu atendia adolescentes e nunca tinha adentrado com as crianças, de fato. E aí surgiu um número de denúncia muito grande, o lugar era salubre, um lugar muito abandonado, você conhece, sabe? Foi assim que você foi parar lá. E aí a Dulce me convidou para ir um dia lá. E quando eu me deparei, eu me coloquei como uma pessoa e se fosse meu filho? Né? E aí eu fiquei assim, eu disse... E aí o prefeito pegou e disse, é a tua cara, você tem energia, você tem força de vontade, formação. E eu gostava da cultura e ficava ali... E até então, não clinicamente, eu tinha me dedicado tanto. E aí foi quando eles me fizeram o desafio. E eu perguntei se eu podia trabalhar à vontade. Né? Porque você trabalhar com pressão, porque a gente que
que trabalha no meio com as pessoas, existe um adoecimento muito grande. Então, as pessoas, elas estão mais para te condenar do que realmente para te ajudar. E aí eu fui de coração aberto e falei, ó, eu acho que aqui só precisa de amor. E aí as pessoas, amor, não, amor, eu amo meu filho. Eu disse, não, eu estou falando de amor, eu não estou falando de gostar, de aprender a lidar com isso. Estou falando de amor, de você se colocar realmente como ser humano, porque hoje a gente vive na hipocrisia, né? A gente o tempo todo está sendo rotulado, julgado. A gente vive o 99%. O 1% não serve. Então, quando você coloca amor, você percebe que as coisas fluem, porque as pessoas, elas vêm de um lugar muito sofrido, ainda mais... Eles sentem, né? Ainda mais no serviço público, né? A gente vê essas questões porque a gente lidar diariamente, você acaba ficando mecanizado, um sistema mecanizado frio. E aí, eles me deram ok, me deram um abraço a dona Dulce, que tem uma filha diagnosticada também hoje na fase adulta como autismo. Sim, verdade. Né? E aí ela viu e eu fui dando as ideias. Olha, aí eu fui estudando, e estudei as cores. E vi que eles não olhavam para cima. E aí eu fui perguntando... Era tudo muito novo, Tudo Gaudi. muito novo. Tudo muito novo. E eu tive ótimos professores. Muito maior do que na faculdade, que foi a doutora Adriana, que ela é mãe, a pediatra, né? Ela é mãe atípica, ela tem um filho com 20 anos, que era suporte 3, hoje é suporte 2. E o doutor Tussolini, doutor Góes, doutora Helena, então eles me abraçaram junto com a equipe de terapia, e eu sou muito curioso. E eu fui estudando. E eu fui vendo que o nosso ambiente, Manaus, é muito quente. E aí eu via que a parte da tarde as crianças ficavam mais agitadas. E não tinha atividades. E aí eu fui começando, e dali começou a minha história. E a minha paixão por trabalhar com crianças, Teia. O que é o Iamar hoje? O Iamar... É amigo Rui? É conhecido como amigo Rui, mas é espaço de atendimento multidisciplinar do autista amigo Rui. Entendi. Né? Que foi uma homenagem que no tempo o Amazonino Mendes fez pro então filho do Ronaldo Tiradentes. É porque ele foi um dos primeiros casos Isso. que A gente até pegou, né? Tem 40 anos, que era diretor do antigo AMA. É o Alexandre? Não, é um outro. Eu acho que é o Alexandre, sim. Sim, sim. E aí eu comecei a ter contato com essas mães atípicas mais antigas. E eles vinham me falando, e eu fui vendo que a questão da terapia era importante, porque naquele tempo era 1 hora. Então a criança ficava muito agitada. Tem criança que dá para fazer 1 hora de terapia, tem criança que não dá, que 20 minutos é o suficiente. E até assim, eu fui vendo e percebendo que a gente fez um ambiente prazeroso, aonde a criança se estimulava, brincava, então ela já ia automaticamente livre para que a gente conseguisse trabalhar. E foi fluindo, e a gente foi tendo respostas muito grandes, tanto que viramos referência. Sim, norte, né? Fala Hoje a gente é o único em atendimento. As pessoas veem que tem várias OSCs, vários lugares que falam sobre autismo, mas eles não são voltados só para autismo. Terapia, né? Para a questão do TEA. O nosso é o único do Norte e Nordeste com TEA. Sim. E o nosso serviço hoje, eu viajei, fui para Camboriú e fui no Farol também, para conhecer, né? E eu vejo o quanto Manaus tá avançada. Tá. Né? Se você for aqui próximo... Ainda precisa fazer muita coisa, bastante. Mas em todos os lugares, gente. Mas Manaus, eu fico comparando. Eu tô vendo que tem muita... onde eu vou, pelo menos, eu vejo muita inclusão, muita informação. As pessoas, elas são meio hipócritas, mas elas são informadas. Bruna, o que aconteceu virou uma bandeira política de sensibilidade. Eu já ia te perguntar isso. Então, hoje... Todo mundo usou essa bandeira na última eleição. Pode falar, pode liberar a palavra. Quem é o político que, de fato, te ajuda hoje lá no Iamar? Na verdade, assim, se eu não tivesse um prefeito com uma sensibilidade, secretários, né, voltado... Porque, assim, o autismo ele é incluso na saúde mental. E a verba voltada para a saúde mental é quase nada. Então, a gente não é um suporte 3 para receber verba federal, nem estadual, nem municipal. Então, são poucos que voltam, como o vereador Eduardo Assis, que
abraça o projeto de jiu-jitsu, que a gente está conseguindo colocar o jiu-jitsu como uma das questões de terapia, como a natação. Inclusive, meu filho faz jiu-jitsu, tá? Ele é de suporte 1 e tem como regula muito, a criança? Muito, porque ele aprendeu a se regular real, Sim. esperar o momento dele ir pro tatame, a sair. Isso é bem interessante. A maneira deles conduzir, de se comportar é incrível. A professora Karina está me trazendo resultados maravilhosos. Mas então quem te ajudou foi o Eduardo. Inclusive, quando eu fui no Iamá a última vez, ele estava lá. Aí o Jean Delobato são os únicos que foram lá. O resto, assim, eu costumo dizer que enquanto a gente não olhar para o outro, com olhar para alguém que seja nosso, o autismo só vai ter hype mesmo. Modinha. Essa modinha. Né? Eu falo para algumas mães, às vezes... tento me ameaçar de dizer que vão na televisão, porque existe aquelas mães que são as mães que querem para si. Então, eu vou denunciar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que não é uma questão... Gaudi, porque tu tá tão focado lá... E na verdade, isso me deu uma ansiedade, né? Me trouxe uma ansiedade de assim, porque a gente quer tanto, a gente sabe como fazer. Sim. A gente sabe... eu sempre falo para elas, a roda está inventada, a gente precisa saber como conduzir essa roda. E hoje a gente sabe conduzir. Eu falo para o prefeito e falo para todos, a gente tem que ter orgulho, porque o Iamá, ele hoje é para pequeno, alto e grande suporte financeiramente. Né? A mesma pessoa que não tem nada, ela recebe um tratamento tão bom quanto como você que tem... pode levar seu filho para espaços, mas são espaços deslocados. Sim. Não é tudo no mesmo lugar. Não é tudo no mesmo lugar. E você tá ali num lugar onde você realmente, eu posso dizer que se Deus vir hoje, ele vai dizer, não, aqui é um lugar que a gente pode dizer realmente... E a gente vê que as pessoas vão lá, acham lindo e depois somem. Porque é difícil tu lidar com a peculiaridade do outro. E Gaudi, como é que é hoje? Tipo assim, qual é a tua maior dificuldade? Hoje tu tem profissionais muito renomados lá, o doutor Tussolini, inclusive, está com você lá. Era o diagnóstico? Quando tu chegou assim... E hoje, qual é a tua maior dificuldade? É a chegada do diagnóstico ou é falta de profissionais e ajuda para terapias? A minha maior dificuldade hoje é o espaço. O espaço pequeno, gente, eu fui lá. Muito pequeno. Quando eu entrei lá, tinha 2.300 e poucas crianças. A gente bateu 10.100. Né? Então, em 4 anos, a gente cresceu que 10. Vocês atendem quantas pessoas? Quantas crianças por ano? A gente está em terapia, 1.000 e poucas crianças mensais. E é constante, né, é constante, Gaudi? essas crianças, porque é de 6 lá... meses. A gente conseguiu também, junto com... É porque você tem que ter coragem para algumas coisas. Porque hoje a gente tem que ter... muito cuidado com o que fala, né? Porque tudo vira... cancelamento. Tudo é cancelamento e tudo vira muito... Às vezes você quer fazer uma coisa boa que lá na frente soa para o outro ruim. Porque para ele não é bom. Então, se não me agrega, eu não quero. Eu não faço questão de ajudar. E o Iamá, a gente conseguiu comprovar com as terapias. Eu fui no Ministério Público, eu fui com a desembargadora, a doutora Vanha, que é ela que criou o projeto, porque o Iamá é uma tag, né? Uma determinação do Ministério Público. Então, é por isso que é complicado ajudar, porque lá são as 3 esferas, saúde, educação e social. Só que a saúde não pode nos ajudar, certo? Porque a gente não tem... Gaudi, é até bom eu abrir esse espaço aqui para você. Como é que uma pessoa pode ajudar o Iamá hoje? Se eu quisesse ajudar o Iamá hoje, eu tenho a possibilidade, eu posso ir lá? Sim. Fala para a população como que pode ser feita essa ajuda? Na verdade, o Iamá, ele pode ser ajudado de várias maneiras. O prefeito está vendo a maneira de organizar agora, que está vindo a cidade do autismo. A cidade do autismo. Né? É um prefeito com coragem, porque... como eu te falei, o autismo ele é incluso na saúde mental. Sim. E aí, para o Ministério da Saúde, ele não é visto como um suporte de saúde. Então, ele não é visto também como um suporte educacional para a CEMED. Assim como ele não é visto como um suporte social para a CEMASC. Então, fica muito difícil. É isso que vocês precisam entender, que o prefeito até quer. Mas não tem verba. Mas esbarra na legislação e não tem verba. Então, transformar na fundação... E aí entra também no embate das outras deficiências de, tem que ter a secretaria. E aí fica muito ruim, porque o autismo a gente já conseguiu
comprovar que a criança consegue evoluir quando ela é tratada num lugar apropriado, adaptado. Não adianta pegar um Kaique, que é suporte 3, que atende todo tipo de patologia, e jogar uma criança que tem vários sensibilidade auditiva, visual, do olfato, e ela vai para um ambiente que não é adaptado e ela sofre. O Iamá está totalmente adaptado a isso, tá, gente? Lá é bem voltado para o autismo. É bem lúdico. A gente conseguiu entender, junto com os profissionais. Lá a gente não usa uma linha, a gente usa todas as linhas, porque a gente entende que é um espectro. Cada um tem um jeito. Você já viu, você já presenciou, você foi lá no tempo da política e viu que não é fácil lidar. Até você se disponibilizou com conhecimento, querendo ajudar, mas as pessoas, elas... a ingratidão, a gente bate o tempo todo com isso. Mas, Gaudi, como é que pode ajudar? Ajudar, você pode procurar a secretaria ou pode ir direto no Iamá e fazer suas doações. Pode, né? Pode sim. Gente, vamos ajudar o Iamá, porque, de verdade, o trabalho que tu faz hoje lá, eu nunca vi, eu ainda não vi alguém em Manaus fazer nada similar que não fosse particular. Todos os lugares que eu fui, parecidos com o Iamá, eram pagos, eram clínicas particulares, principalmente aqui nessa redondeza, né? Tem várias. E eu fico muito feliz, Bruno, assim, porque eu tenho uma equipe, a gente costuma dizer que a gente é uma família. Os médicos, eles sempre falam para mim, olha, Gaudi, eu nunca trabalhei com alguém com tanta vontade, de fazer a diferença. Né? A gente não está ali por mídia, portanto que é um lugar que poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas, porque... Deveria ser mais visitado, deveria ser mais... As universidades deveriam ter isso. Deveria ser local de estágio real. Ser local de estágio real, até para a sociedade entender o que é o autismo. São pacientes que... Gaudi, tu já viu de tudo ali dentro, né? Bruna, tem crianças que vai para lá que não tem onde ficar, elas passam o dia todo, porque ali é o único lugar, em Manaus. Hoje tem um gigante da floresta também que leva... Né, porque, querendo ou não, ele é um parque sensorial... Né, que estimula muito e traz essa liberdade para as crianças. Porque não é fácil lidar com isso. Então, aquela mãe, às vezes, que ela não tem condições financeiras para dar uma alimentação adequada, até essa criança se regular, até essa criança conseguir ter uma alimentação. E lá a gente consegue. Então, assim, o projeto está feito, que é o Iamá. Falta agora, com a cidade, a gente possivelmente amplie muito mais, mas... não vai dar, porque a gente falou de 5 anos, mas daqui a 5 anos, hoje a gente se baseia pelos Estados Unidos, a cada 30 uma criança é autista. Mas no Brasil a gente consegue entender nas escolas que o número é muito maior. E aí, como é que a gente vai lidar? Como é que eu vou conseguir adaptar a sociedade a isso? Né? É ruim quando a gente fala, né? Muitas mães buscam o recurso do benefício, porque é uma maneira dela também sobreviver. Porque ela tem que se ausentar de tudo. Porque é muito fácil criticar aquela mãe, de dizer, aquela mãe não faz nada. Mas passa um dia com a criança para você entender como é que é. Saiu até um vídeo de uma mãe falando, olha... eu achei isso muito, muito interessante. Eu até queria falar contigo. Uma mãe de autista que ela postou: se vocês não vierem buscar meu filho agora, eu vou me matar e vou matar meu filho, porque eu não aguento mais. Gaudi, qual foi a cena que tu presenciou que mais mexeu contigo em relacionado à maternidade e ao autismo? Eu costumo dizer que Deus colocou tudo no começo, assim, para mim. Sim. Foi aprovações do teste. Sim. E chegou uma mãe e jogou a criança lá e disse que não queria mais. E que ele era a desgraça da vida dela, que por causa dele o marido tinha ido embora, a mãe não suportava, o pai... E aí, eu vendo aquela mãe, eu deixei ela desabafar e eu vi que a única coisa que ela precisava era ser escutada. Mas eu me coloquei no lugar dela no momento de surto, porque ela estava no momento de surto. Sim, muita gente não entende, né? E aí, eu depois me coloquei no lugar da criança. Imagine ela carregar todo esse fardo. Ela não estava ali na hora que a mãe foi deitar com o pai, ela não estava ali na hora. Então, na hora da emoção, a mãe achou tudo maravilhoso. E quando veio, ela não aguentou a pressão. Mas o que ela não aguentou? Ela não aguentou porque ela vivia para os outros.
Então, ela começava, tudo que falavam, ela se afetava. Esse menino é uma praga, esse menino... Ela foi somatizando. E ela foi somatizando. Então, ela encarava a criança como um fardo. E eu fiquei uma semana com essa criança. Entre várias, a gente faz coisas lá, como eu já te expliquei, que a gente, com assistente social, a gente vai na residência de algumas crianças. A gente teve crianças com 19 anos que tiveram AVC, que tiveram, né, paralisaram o lado todo, e a gente foi junto com a família, conseguimos ver que era um ambiente que era torturoso para a criança. E junto com os pais e com as terapias, a gente conseguiu dar dignidade e uma vida muito melhor. Hoje essa criança estuda, hoje essa criança anda, vive normalmente. E esse fato dessa criança que a gente ficou uma semana, hoje a mãe, toda vez que me vê, hoje ele fala, tá regulado, ama jogar futebol. E hoje ela diz assim que ela sempre dá testemunho para as mães, ela senta, hoje ela diz que o que as pessoas precisam é escutar. Hoje tu já faz um trabalho, então, voltado para as mães também? Sim, a gente faz a roda de terapia, acolhimento, todo final do mês, todas as mães que estão em terapia, psicólogo e fono. Porque elas passam também e a gente trabalha lá, também, a gente trabalha a humanização, a gente trabalha a terapia humanizada. Então, os pais participam, porque... isso já é estatística nos congressos, que futuramente não terá mais como dar terapia para as crianças, porque é humanamente impossível. Então, a gente faz a coterapia. Então, a gente ensina essa mãe como lidar. Né? E isso é muito legal, porque tem várias maneiras educativas. De manejo durante uma crise, a gente saber lidar. Eu aprendi sozinha, tá? Eu não tive suporte. Primeira crise, engraçado, como tu falou, no começo, eu peguei o diagnóstico do menino, ele teve a primeira crise. Por incrível que pareça. Já tinham tido, né? Mas eu identifiquei que aquilo era uma crise porque eu já sabia o diagnóstico. E foi no avião. Logo a gente voltando para Manaus. Nossa, parece que a gente vai aprendendo, não é fácil. Eu desafio você aí que você acha normal, que é neurotípico normal. Quando você tem uma crise de ansiedade, que hoje é o grande... Você se sente impotente. Essa é a desestabilização de uma criança, Conte. Só que eles não têm maturidade para entender. Só que eles não têm o entendimento. Eles nasceram de uma maneira num lugar aonde não ensinaram como que água é água, que pedra é pedra. Então, eles têm uma maneira diferente. Por isso que o ABA é a única ciência que ela é, porque ela é uma ciência de estimulação. Ela dá opções para a criança escolhendo, né? E o que é interessante é que a gente também já conseguiu diagnosticar que precocemente a estimulação precoce, ela traz grandes avanços. Com certeza, gente. Porque a elasticidade cerebral é até os 5 anos. Então, quanto mais cedo a gente pegar essa criança, mais essa criança vai... Antigamente existia o autismo, como a gente bota várias, só que não existia o conhecimento, então a família... tratava essa pessoa com normalidade, até chamava de doido. De doido, verdade. Não liga que ele é doido. Verdade. Então, ele tinha que, por pura pressão, aprender, se virar, se adaptar a uma rotina de 10 pessoas. Ele era o único que... Mas ele tinha que se adaptar, sofrendo ou não, mas aí... E era na porrada, né? E era na porrada. Por incrível que pareça. E hoje não. Hoje a gente tem... A ciência tá aí, a gente consegue... comprovar. E assim, o que hoje atrapalha muito é porque as mães adoecem. A cada 10 mães, 8 são mães e pai. Né? Os maridos abandonam, a família. Então, ela... É como eu te falei desse caso, que me trouxe uma grande experiência dessa. Porque ela vira o grande suporte para a criança. Claro. Ela é a prole principal. Sim, gente, isso é então, muito sério. Muitas das vezes, ela fragiliza a criança. Porque ela tem tanto medo... Porque ela vê o que a criança passa, então ela briga com todo mundo, ela fala, ela adoece, e ela já não consegue mais entender o que é bom para a evolução daquela criança. Então, você tem que ter uma maneira diferente de lidar com isso. Eu lhe falei muito isso na política, né? Tanto que a gente estava... Qual era o meu medo? Meu medo não era que a gente perdesse. Né? Meu medo... Era tu não poder continuar o trabalho. Era não poder continuar o trabalho. Já virou parte de ti, Yamar? Eu te digo que sim. Assim, hoje eu sonho ainda em... porque assim, eu sonho em mostrar que a gente tem como trabalhar. A gente consegue. Assim. Tem pessoas que amam também, que amam criança. O autismo, a criança autista, ela é tão apaixonante, porque ela
ela é tão verdadeira, ela é tão leal. Ela é muito sincera. Nossa! E a gente, às vezes, cria algumas situações, porque nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade de lidar com a verdade. Uhum. Então, quando você tem alguém que está ali o tempo todo falando a verdade, você, às vezes, se irrita, né? Sim. Porque você não gosta de ver. E é isso que mais atrapalha a vida deles, né? Porque eles não entendem. É verdade. E assim, o Iamar, hoje, não só na minha vida, como na vida de todos que trabalham no Iamar, eu falo para a política, se você realmente quer fazer algo diferente, se você fala de Deus, que você que fala de amor, que fala de união, né? Não custa nada você parar para entender um pouco o que é o autismo. Não é você pegar, dar uma emenda parlamentar para uma OSC, só por dar. É você entender. É você parar, não é pegar a criança e botar para dizer, olha como é engraçado o que ele faz. É saber como é que funciona. É saber mesmo. como funciona. Tem tantas empresas, tanta gente que ajuda para tantas coisas. Né? Por que não ajudar essas famílias? Ajudar na educação dessa criança. Porque a gente, quando tem terapia, o que essas crianças precisam é de terapia. Terapia. Né? Às vezes eu vejo a mãe brigando, hoje, São Paulo... Falar nisso... É uma coisa que eu sempre escuto, tá, gente? Teu filho nem parece que é autista, porque ele pegou alta das terapias agora. É uma criança que a gente vai refazer agora. Todo janeiro ele passa com o psicólogo, mas a gente vê... Aí o psicólogo fala, olha, ele tem que fazer essa terapia, essa terapia, essa terapia. Ele vai pegando altas. Terapia para se pegar alta, Sim, não é? Os lugares não têm que ser... Eternos. Depósitos. Sim, tem que evoluir. Tem que evoluir. A criança, ela tem a capacidade de... É que nem na educação. Se tu coloca uma criança que ela é suporte 2, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ela aprende a viver em sociedade. É verdade. E aí essa mãe quer que a criança ainda tenha alguém do lado. Porque é o instinto, é porque é lei, porque Sim. é dever. E assim, às vezes se fala muito em lei e esquecem realmente do que é necessário. Cada caso é um caso. Eu estou entendendo o que ele está querendo falar, gente. Às vezes, tu colocar um mediador para uma criança que é autista e não precisa, tu está falando de uma criança que não precisa, que ela está conseguindo acompanhar o resto da turma, ela não precisa. É até ruim colocar um mediador lá, porque vão falar, já ouvi isso, tá? Ele está vindo com a babá? O bom da escola que meu filho estuda hoje é que lá tem um mediador para todas as crianças. Olha, eu vejo, entendeu? Tem uma escola lá no Alvorada, a Maria Rufina, e tem uma professora lá que ela é apaixonada. E todos os nossos pacientes que a gente indica para lá, é incrível o quanto eles evoluem. O quanto a escola é inclusiva. O quanto as crianças vivem socialmente no meio das demais. O quanto se falar em autismo lá é normal. Por quê? Porque elas entenderam que as crianças não são fardos. Então, a partir do momento, quando você não tem o entendimento e você vai muito pela raiva, pela estimulação errada, porque nesse meio você sabe disso, tem pessoas que querem viver disso e tacam pedra e vêm e criticam, não estão para somar, só estão para benefícios próprios. E aí, quando tu vê uma coisa dessa, a gente diz, nossa, que maravilhoso. Isso é rede pública. É rede pública, porque tem uma escola na Redenção que ela é maravilhosa, que ela é inclusiva, mas ela é particular, é R$ 1.500. Sim. E aí eu vejo, nossa, que maravilhoso, porque é difícil também ter, até nas escolas, tem escola particular que não aceita. Até escola particular, a gente recebeu muita denúncia esse ano de não aceitarem a matrícula da criança quando falava até desaparecer a vaga. Mas eu quero focar aqui. Nós estamos caminhando para o final e eu vou te fazer a última pergunta. E essa última pergunta a gente faz com o nome do programa. Gaudi, qual terapia que tu acha que pode liberar lá no Iamar? Que tu gostaria que tivesse, que é o teu sonho? TO. É difícil, né? É difícil terapia ocupacional, tá, não gente? Não tem profissionais. A gente vê no Estado. O Estado não tem. O Estado deve ter 2. É difícil, viu, gente? Passaram pro meu filho, ele nunca fez. Né? Então, assim, é um fisioterapeuta com uma habilitação e a gente faz outras maneiras. A gente não tem, mas a gente tem a fisioterapeuta, a gente tem... Então, a gente tenta... Porque o TO, ele faz aquele desfraude, ele faz aquele trabalho todo que hoje a gente tem... Eu mandar um alô para todas...
os funcionários, eu aprendi a me apaixonar com eles, né? E tem a Neire, ela faz esse trabalho junto com a psicóloga. Era incrível ver crianças que usavam fralda até os 10 anos e passaram por vários lugares. E quando chega lá com a gente, eles junto... A Nazaré, que hoje se aposentou, não está mais lá com a gente também. E ver que essa criança hoje consegue ir no vaso, consegue ir no banheiro... E com o quê? Com um trabalho que era para ser feito. Ninguém valoriza o TO é tão importante, porque é engraçado. O primeiro cocô que meu filho fez na privada, gente, porque foi uma grande luta. E eu, como eu te falei, eu aprendi sozinha e eu não sabia que ele era autista. Eu tirei foto do cocô e falei, olha que lindo, ele cagou na privada. Imagina também uma que não valorizam muito, a neuropsicopedagogia, que é essencial. Mas o meu filho foi a pessoa que acompanhou ele para o diagnóstico. É essencial. Então, assim, a gente tem um leque de profissionais que a gente não descarta a nutrição, porque às vezes tem criança que é o problema na alimentação. E a outra parte que é importantíssima, que é um trabalho que a gente faz lindo, que é a sua área, que é a odontologia. Com óxido nitroso. Eles têm sedação com óxido nitroso lá no Iamar. Somos o único do estado. Gente, e é caro, público. Tá? É caro, é algo caro. Eu consegui com muita insistência. E precisa de uma habilitação especial e os profissionais lá são odontopediatras habilitados em óxido nitroso. Então, é algo muito de primeira mesmo, gente. É coisa dos Estados Unidos e é sério, porque lá todos os tratamentos são com óxido nitroso. Aqui e é assim, caro. É luta, não é fácil. A gente fala assim Mas, assim, a gente já pegou crianças que se mutilavam, que se batiam bastante, e a gente via que o problema era na carga dentária, que os dentes nascem, né? E tem várias fotos, várias coisas de cirurgia. A gente completou, junto com a parceria com o Frajardo, 230 cirurgias, que a gente pega a criança, a gente dá a vida para essa criança novamente. Pais para mãe, tem mães que passaram 8, 10 anos sem conseguir ter, né, uma vida normal, e hoje a gente... com a parte odontológica, junto com o doutor Marcelo e a equipe toda, doutor Jailson, doutora Adriana, a Ana Paula, a gente conseguiu dar dignidade para essa. Eu tenho um caso que a gente se emociona. Uma mãe, ela veio do interior, a gente atende o interior, a gente atende, né, o Iamar. Hoje tem pacientes que vêm de Roraima, vêm do Acre, vêm pessoas de todo canto, né? Porque buscam... E uma coisa que a gente fica impressionado, o tanto de venezuelano que tem com autismo. E vocês abrem as portas. Tem que atender, né? E aí é muito grande o número. E aí essa mãe veio de Tefé, ela deixou a cidade para morar em Manaus. Só para ficar indo no Iamar? Ela foi em vários lugares para ver a questão odontológica, foi nos hospitais e não conseguiu. E aí ela conheceu o Iamar há 2 anos atrás. E aí a gente começou, o doutor passou para a doutora Adriana, fez os exames todos e ele foi fazer a cirurgia. E ela fez uma promessa, né, que ela não imaginava que o filho dela ia conseguir comer, que ele era magrinho e tudo, ele tinha os dentes no céu da boca. Sim. Enfim. E aí chegou um belo dia, ela chegou lá chorando e com uma cesta com 300 dentes, que ela fez à mão, cada dentinho de crochê. Gente, eu ganhei um. Eu tenho um que tá pendurado lá na minha casa. E ela deu pra gente Meu Deus, eu falou... não sabia a história, Gaudi. E ela falou, assim, algo... O doutor Luiz é um doutor renomado, é um doutor que tem uma vida financeira muito boa, mas tá que ali por paixão, tá né? ali por paixão também, como todos os demais. Sim. E aí ele chorando, né, falando que são essas coisas que realmente nos dá a humanidade de entender o nosso serviço como ser humano. Porque não adianta, Bruna, eu ir pegar cesta, fazer marmita e dar na rua. Tu pode usar a tua profissão para beneficiar o próximo, não, né? para dizer que eu vou tirar foto, vou fazer vídeos para fazer. Eu até parei mais, não ia mais, mas pediu para filmar. Só que eu parei mais porque eu vejo assim, quando você quer realmente... Né? Se você crê, se você usa a palavra, porque a gente se adapta a tantas coisas materiais que não levamos, né? Que nossa vida ela é muito breve, do nada acontece, muda tudo. Então, as aprovações batem direto, por quê?
Porque a gente realmente não consegue se colocar como ser humano no lugar do outro ser humano. Verdade. Porque a gente quer abraçar várias causas, a gente quer abraçar o mundo. Conhecimentos que a gente não vai conseguir. Então, se a gente se focar, cada um se focar a fazer o que tem, um pouquinho de cada. Tem um filme que eu sempre passo para minhas pacientes infantis, que é o da fadinha, que ela fala das profissões, que cada um nasce, ela não nasce, aí ela não sabe, ela chora, ela se acha inferior, porque todas nascem com um dom, que Deus dá um dom para cada um. E aí é isso que eu pratico. Eu acho que se tu tem um dom de poder ajudar criança, ajude as crianças. Sim. Né? Não vá querer pegar para tirar voto, porque hoje, como tudo é politicado, né? As pessoas fazem mais para agradar o outro, que é legal, que sai no clique, o que é legal, que sai na imagem, do que realmente... eu vou pegar aqui, eu sei falar bonito, eu vou ler versículos, eu vou ler... Aí as pessoas, como são imediatistas, do outro lado, tem preguiça de pensar, preguiça de por ser... emoção, não por razão. Aí vão... Ai, que lindo! Ai, que maravilhoso! Aí, esse mesmo maravilhoso que ela diz, no outro dia fez algo... Condena a pessoa. E esquece o que foi bom. Esquece o que foi bom. Verdade. Então, a gente está vivendo hoje um mundo... Eu me abdiquei de muita coisa, eu parei muita coisa na minha vida, porque a gente requer tempo, a gente requer realmente uma saúde mental boa para lidar com isso o tempo todo. A gente tem que estar disponível, a gente tem que estar todo dia com um sorriso no rosto, porque a gente vai lidar com pessoas e pessoas. Então, não é um serviço fácil. Não é de dizer assim, tem criança... ontem, uma criança batendo na mãe, aí é muito fácil. Agora, quando criança e adulto, para onde vai essas crianças? Quem vai cuidar? Vão colocar em manicômio? Eles Estão entrando na parte hormonal. Verdade, gente, é muito difícil. Né? Então, lidar ali na parte infantil é mais fácil. E aí, quando vem a sexualidade? Verdade. Como lidar com isso? Né? Porque você não tem como conversar. Olha, você tem que fazer isso. Gente, isso. Tem criança que dá, tem criança... É tudo como ele falou. Eles têm que estar prontos para receber qualquer tipo de criança, né? E é difícil, E aí a gente fica pensando, meu Deus, mas se Deus deu, Deus fez, é porque tem solução. Só basta a gente botar a cabeça para pensar, não desanimar. Às vezes a gente fica desanimado mesmo, porque a gente vê que existe solução para tantas coisas que não é saúde, não se faz. Mas para outras coisas não. Mas porque a população dá mais atenção para aquilo do que para aquela outra. Então, hoje em dia, se tu chegar em um lugar de bicicleta, de um tênis velho, as pessoas te rotulam, elas querem saber o que tu tem, elas não querem saber o que você é. Né? Então, eu sempre brinco, as pessoas falam, porque tu é amigo do prefeito. Eu digo, eu sou amigo do prefeito, eu não sou o prefeito. Né? Então, assim, o prefeito... Não faz meu trabalho, ele tem que cuidar de uma cidade toda. Então, ele me deu a liberdade de poder estar ali para eu correr atrás e sempre buscar maneiras para que a gente consiga, junto, construir algo que não era construído lá atrás. Eu sempre falo assim, poxa, o Iamar existe há 15 anos. Estamos há 4. E teve um avanço muito grande. Tanto que, quando tinha 80 crianças em terapia no Iamar. O Iamar estava fechado 2 anos por causa da pandemia. Estava abandonado, não existia. E aí vem a equipe e a gente consegue transformar aquilo. A gente não vai agradar, porque é até clichê falar, nem Jesus Cristo agradou. Deus mandou uma pessoa... Né, com sangue, para mostrar para a humanidade como é que é. E aí as pessoas gostam muito de ser Deus e julgar todos nós. Né? E crucificar. E por mais que você tenha exemplos e exemplos, as pessoas não pegam o que você fez de bom, elas pegam sempre o seu lado negativo. Porque é muito ruim pensar. É muito ruim tu aplaudir o amigo. É muito ruim. Um exemplo, desde que te conheci, eu te admiro. Eu vou lá, eu curto. Eu vou... Porque eu vou curtir uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que eu nem conheço,
que eu acho, às vezes, que eu não sei a essência, que eu não sei de onde... Aí eu vou curtir o mesmo tanto que eu curto você, só porque ela é famosa? Verdade. Não. Então, é por isso que eu sou canceriano, então o que eu gosto, eu sou muito... eu admiro muito o prefeito, porque ele tem uma capacidade, ele veio de comunidade, Sim. ele andou de ônibus, é clichê hoje, Ele foi pessoal, motorista. hoje ele trabalha para isso, ele trabalha para ter uma vida mais estável hoje, mas ele não esquece a essência dele. Então, ele para nos escutar. Olha, prefeito, estou lhe esperando aqui, viu? O senhor, o seu vice, estou esperando o senhor aqui, viu? Junto com o Renato. Então, assim, eles têm essa sensibilidade. Às vezes não é como de uma hora para outra. Tem serviços aí que estão há 30, 40 anos sem ser feito e que não vão ser feitos, porque tem uma prioridade. Sim. Se você não asfaltar, você é condenado. Se você não fizer isso, você faz a saúde. Eu fico impressionado. Eu vou falar só dar uma comparação. O quanto isso hoje manda na vida das pessoas. O quanto isso pode acabar com a tua vida. E acaba com vidas diariamente. O prefeito de Recife, ele faz tão menos quanto o prefeito de Manaus, mas ele é endeusado. Tem um marketing, tu tá falando? O marketing. O marketing dele é diferente. Como o prefeito, ele quer andar, ele quer estar ali próximo a todo mundo. Ele não é muito de rede social. Ele não é muito de rede social. E aí ele é condenado porque a oposição paga para falar mal. E aí já é o contrário. Então as pessoas não valorizam aquilo que é feito. O serviço que é feito no Iamar é um serviço que é pago pela Prefeitura Municipal de Manaus. Então eu sou muito grato, Bruna. Eu vejo serviços que, às vezes eu falo para todo mundo lá no Iamar, todo dia quando a gente chega, a gente fala, eu faço como se fosse para mim. Não é como se fosse para alguém da minha família, porque alguém da família eu faço como se fosse para mim. Então, o que falta mais é isso. É legal te ver com comprometimento público que tu gosta de estar, porque isso, antigamente eu até gostava, hoje eu já evito, porque traz problemas, a gente adoece. E quando a gente está mal, você estava dando testemunho esses tempos da sua vida, eu estava olhando, e eu tenho minha maneira de crer, eu sou católico, eu tenho minha maneira de ver a vida, eu tenho minha maneira. E hoje eu me restringo muito a falar, porque a gente não sabe o que vem, como lidar. Eu não me importo, mas tenho a minha mãe, tenho minhas filhas, tem toda uma família por trás. Então as pessoas me convidam para vir para a política, eu evito muito em falar, porque eu vejo como eles falam tão mal do político, do servidor público. Então, como se eles também não fossem ser humano de estar ali. Né? Então, existe uma grande diferença hoje que eu digo assim, o Big Brother. O Big Brother é pessoas desconhecidas que você pega e bota numa casa para ser vigiada. Isso aqui é o Big Brother. O nosso Big Brother é Manaus. Social, é verdade. É onde você está com várias pessoas, mas ninguém valoriza o que tem. É difícil tu ver um amazonense. Eu sou amazonense, eu sou manauara. E eu sou também com muito orgulho. Eu sou com muito orgulho. Eu tenho orgulho de falar que eu sou amazonense. Que eu nasci na Alvorada, na Sapolândia. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou manauara. E aí a gente vê com tanta coisa boa que a gente tem. É tipo o Iamar, eu falava para a dona Dulce e para o prefeito. Prefeito, a gente é referência. A gente não precisa ir lá fora para ver. Eles que têm que vir aqui e aprender com a gente. São Paulo, que é a maior capital, hoje está construindo para 15 mil crianças. Porque eles não tinham. O nosso foi uma questão de Deus ali. A TAG, o Amazonino, quando fez, né, colocou ali, antigamente era visto que diziam que só tratava crianças ricas. Né? E hoje a gente percebe que o serviço público, ele é um serviço necessário e ele é um serviço maravilhoso. Você que viaja sabe que o SUS é uma mãe. A gente só precisa de política. Eu viajei agora, eu fui para o hospital lá, é particular, galera. Não tem hospital público. E foi $4 mil, uma brincadeira. Uma brincadeira, tá lá. E assim, então eu valorizo muito o servidor público, eu trabalho com pessoas que me inspiram. Eu me inspiro todo dia de ver um doutor como o doutor Tussolini, que é um homem que ele não tem uma falta, ele chega no horário, ele não mantém, é por dinheiro, tá, e é concursado. Né? E não é por dinheiro. Doutor porque Marcelo, ele ganha muito mais fazendo várias consultas particulares e tem paciente para isso, galera. Doutora Adriana, de estar ali todo dia e de levar. Então, assim, valorize o serviço público.
né? E o que eu digo mais para a política, valoriza o serviço público. Né? Olhem para cá, porque é daqui. Porque se você tiver pessoas adoecidas dentro do serviço, o seu serviço vai ser transmitido de maneira negativa. Então, o Iamar é isso. A gente é pequeno, mas a gente tem um coração muito grande, né? Eu tinha vontade de poder, como vai ampliar agora, que é um sonho, eu fui lá, corri atrás, falei, prefeito, tá aqui o projeto, e o prefeito aceitou e disse, não, vamos fazer. Olha a equipe do Iamar. A equipe do Iamar. Gente, que lindas. Gente, isso é o óxido nitroso. Tá aqui, ó. Poxa, amigo, eu quero te agradecer muito. A gente cortou, mas, cara, quero te agradecer muito a presença aqui. A gente precisa de 3 horas para falar de autismo, porque bastante. É algo que, como ele falou, é apaixonante, é algo que a gente tem muito que conversar. Bruna, só para acrescentar aqui a nossa caderneta, a gente fez esse informativo, criamos, porque as mães hoje têm um número muito grande de crianças com ansiedade, com depressão, que são TDAH, que têm imperatismo, mas que não são autistas. E aí a mãe não sabe como lidar. Então, todo mundo acha que andou de pontinha de pé é autismo. Não olhou. Olhou, é autismo. Não, gente. O autista, né, primeiro lugar, ele não corresponde. Se você chamar alguém pelo nome e ele responder, ele não é autista. Então, assim... Pode ser. Ele tá falando não, assim, eu tô falando da parte criança. Criancinha. Porque tem muita mãe que induz a criança. Aí a escola vem e diz que a criança dão altos diagnósticos. Então, para ler a cadernetinha, quem precisar, nos procura no Iamar, que a gente tem disponível. Ele me deu uma, realmente é muito interessante, viu, gente? E é isso, amigo. Quero te agradecer de verdade. Não, eu que quero agradecer. Eu quero uma outra entrevista, mas para falar o que o Gaudi faz lá na vida dele, tá? Que ele não quer contar. Mas o Gaudi, ele já trabalha com essa parte social há muitos anos, e eu quero te agradecer por fazer esse trabalho na minha causa, né? Que é uma causa que é minha, não é sua, mas você abraçou. Quero te agradecer de verdade por ser essa pessoa importante no estado e na região norte pro autismo. E obrigada pela presença, viu, amigo? Nada, eu que quero agradecer e dizer que eu sempre estou disponível a vir falar, né? Para falar sobre o TEA. O TEA, ele não é uma bandeira de modinha. O TEA é uma bandeira importante, onde que você precisa entender que essas crianças, elas não pediram para nascer, mas que elas estão aí hoje, que a gente precisa dar um olhar de acolhimento, um olhar de amor, não um olhar de pena. Olhar de pena não vai adiantar de nada. A gente tem que se colocar no lugar dela. Se eu pegar e der um tapa numa pessoa normal, ela vai responder e me dar outro, porque ela vai saber o que é dor. Então, é isso que eles sentem, é tapa todo tempo. Então, que a gente entenda a dor dele e se coloque no lugar deles. Né? Às vezes é difícil, mas a gente consegue com persistência. É isso aí. E, gente, quero agradecer para você que ficou até agora aqui assistindo essa entrevista. Semana que vem teremos mais, então fique ligadinho e pode liberar.